A vida como ela é. A gente veio fazer uma coisa e aí as coisas não fluíram como a gente pensou. E a gente estava agora refletindo sobre como é lidar com os imprevistos e como, a partir das ferramentas que a gente tem, a nossa vida pode ficar mais leve ou muito mais pesada e até com um senso de injustiça. Porque as coisas acontecem comigo. O que vocês pensam aí sobre isso? Cara, eu fui longe, né? Desde que a gente mudou todo o caminho e aí o Diogo falando que cada um tem sua área, digamos assim, né? E é muito legal perceber que a gente numa prática física, né? Num tri, por exemplo, a gente está, ou pelo menos a ideia é essa, né? Estimular essa coisa da criatividade ali do improviso, né? O que, na verdade, cotidianamente acontece isso. Às vezes a gente está na rua tropeça. Se você não tem, né, essa velocidade de reação, essa agilidade de tipo, catou o cavaco ali e né, continua, né, sua caminhada, o que quer que seja, e aí já entra inclusive o que a gente estava falando também, de reclamar ou não sei o que, enfim, toca a vida. Então se você tem essas ferramentas, né, se você está preparado com essa coisa do improviso, tipo, beleza, eu estou caminhando aqui, mas opa, tropecei, tive que trançar as pernas e continuar. E assim é a vida. Assim é a vida. Né? Então tá tudo muito ligado mesmo, né? Do corpo, da mente. E cara, isso que aconteceu realmente foi assim, tô aqui, né, digerindo e... Porque quando a gente chega com uma intenção de comunicação. Para mim a comunicação está muito relacionada às intenções. A gente tem uma intenção de comunicar algo. Então a gente chega aqui com a intenção de comunicar algo para as pessoas, a gente começa a conversar antes, reflexões, provocações, a partir muito da vivência, que vocês trabalham juntos na vivência, que eu já estive por lá, e aí parece que tudo muda. Só que ao mesmo tempo, a nossa intenção de comunicação não mudou. Sabe? Porque a gente tem trabalhos muito intencionais. Antes da preparação aqui, vocês dois estavam conversando sobre a intencionalidade de alguns trabalhos que nós temos e tudo. E aí, na verdade, no fundo, a intenção não mudou. Sim. E a intenção do que a gente vai comunicar não mudou. Aí a gente pensa na criatividade, aí a Carol chega uma hora e fala assim, vamos pensar no como a gente vai intencionar a nossa comunicação? Nós vamos pensar em comunicar. E aí o como, se vai ser gravando vídeo, gravando um áudio, no podcast, porque foi isso, né? A gente veio pra gravar o podcast e hoje, por algo, nada aconteceu. Trocamos os caras e aquilo, não faltou esforço, não faltou dedicação, não faltou conhecimento, organização, preparação, não faltou, só que algo hoje não era para ser. E aí vem também depois, além da intencionalidade, vem o processo de aceitar o que tem para comunicar. O que a gente tem para comunicar, a nossa intenção é essa hoje, com os mecanismos que nós temos, é isso que a gente vai entregar e pronto. E nisso me vem duas reflexões. Uma sobre flexibilidade, porque a intenção não mudou, mas o como geralmente não é como a gente quer. Um relacionamento não é como a gente quer, no trabalho não é como a gente quer, numa sociedade não é como a gente quer. Então eu continuo com a mesma intenção, mas eu vou ter que me adaptar. Isso me lembra sobre flexibilidade, que traz uma possibilidade de adaptação, adaptabilidade, que tem tudo a ver com yoga, com mindfulness e com uma comunicação inteligente, né? Para que eu possa me moldar para o que o contexto está me pedindo, dado que não vai ser mais como eu desejaria. Acho que isso perpassa pelas ferramentas que nós três trabalhamos, e isso fez com que um momento de... que poderia ser um momento de frustração, chateação, de peso e de até botar em xeque valores, né? O profissional que cada um é e o desrespeito com a minha agenda. E isso fez com que a gente risse e pensasse, e agora a gente vai fazer o quê? Estão os três dando risada. Os três estão dando risada sobre a situação no sentido de, cara, é sobre isso, sabe? A gente, óbvio, isso não quer dizer que a gente faça de qualquer jeito, não é sobre isso. Só que ao mesmo tempo é sobre aceitar o que tem pra ser. Exatamente. E extrair. O famoso brasileiro, é bom demais, gente. Fazer do limão a limonada, entendeu? Como é que a gente vai fazer aqui agora? Vai rir, porque ficar ruim ficar chateado vai ser ruim. E a gente vai produzir alguma coisa que a gente quis produzir, porque a gente teve cabeça pra rir e pensar em produzir diante de um fato que poderia ter sido ruim. E somado a nós tem o Enoch que tá aqui fazendo tudo acontecer, que eu sempre falo, o Enoch faz tudo isso acontecer, tentando achar soluções, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensou na solução nova, ele já mudou as câmeras, já mudou o posicionamento, já ligou a luz, não sei o que. E aí vem, Rafa, algo que a gente começou a conversar antes, que é o quanto que a Carol falou da adaptabilidade, da flexibilidade, que eu sou uma experiência, né, e uma vivência da tua prática,
que é muito dessa percepção de respeitar as etapas do processo, em cada momento do processo. Verdade. E aí não descoordenar o comando, não sair do comando, não querer comunicar algo para além do que o comando que foi dado. Então, cara, isso faz parte dessa flexibilidade dos comandos, dos momentos, das etapas, dos processos, das intenções a partir de cada momento. E aí vem esse gancho que pra mim eu achei foda, né, no dia que a gente estava pensando. E assim, pra mim, tudo que foi dito aqui, tudo que aconteceu, pra mim acabou sendo perfeito, né? A ideia ou a intenção de trazer a vida como ela é, eu acho que essa dança que acabou acontecendo, né? E pode-se dizer que nós 4 mesmo aqui. A gente ficou ali pensando, quebrando a cabeça, não, vai acontecer aqui, assim, microfone e tal, não sei o quê, mas daqui a pouco veio pra cá e tá acontecendo a conversa que era pra ser, né? Como você falou, a aceitação, acho que isso é muito importante no todo, né? A aceitação dos acontecimentos, a aceitação do que você tem pro momento e a forma que acaba acontecendo. Como o Carol também colocou, cada um dentro do seu espaço, dentro do que tem para colocar, fazendo o seu melhor, porque é isso, a capacidade a gente tem, né? E quando a gente está consciente e confiante disso tudo, não tem por que a gente achar que foi ruim, né? Não tem por que a gente achar que né, se vitimizar ou culpar, querer, né, encontrar um culpado. Sim. Aconteceu e você está preparado para acontecer. Então, assim, para mim acho que foi perfeito falar a vida como ela é isso. A gente está dentro dessas intenções, dentro de uma mente preparada, forte, de um corpo preparado, porque para mim é tudo muito, muito conectado mesmo, sim, né? Sim. Essa somatização das coisas, e muitas vezes a gente consegue perceber, inclusive, né? Dependendo do quanto a gente está inteiro, entregue ali, a gente consegue perceber, às vezes surge uma dor de cabeça ou um desconforto aqui. Sim. Talvez essa falta da consciência de você aceitar e você respirar de repente, né? Trazer a respiração. Sim, e a gente estava falando sobre o tapetinho de yoga e sobre isso ser um complemento nos processos terapêuticos. Para mim é um super complemento, porque tudo que se faz no tapetinho projeta-se para fora do tapetinho. Todas as habilidades são trabalhadas ali. Se eu estou trabalhando flexibilidade, não há como a minha flexibilidade corporal não chegar à minha flexibilidade corporal, né? Porque a gente separa, mas é tudo uma coisa só. Então, somos 3 praticantes de yoga, ou seja, nós praticamos a flexibilidade no tapetinho. E houve um imprevisto e foi natural para que a gente se modulasse praticando a flexibilidade num assunto totalmente intelectual. Como é curioso ver essas coisas na prática e não há como se relacionar, não fazer esse link. Né, cara, isso são habilidades do yoga que a gente está fazendo aqui agora no mundo intelecto, num ambiente intelecto, assim. Eu acho fantástica a forma como esse entrelaçar, né, quando a gente se coloca à disposição para se trabalhar no corpo, na mente, todos os ganhos em ambos vão só se multiplicando, assim. Então agora a gente está aqui colhendo os frutos muito do trabalho que a gente faz no tapetinho. Cara, que legal, muito legal, porque essa semana eu e o Enoque a gente esteve no CF3, que é a Escola Pública de Sobradinho, uma das de lá, e a gente voltou conversando sobre a necessidade de a gente adquirir repertório. Como era importante estarmos, por exemplo, em um espaço que não é comum a nós, seja pela idade, seja pela questão social, seja pela uma questão de logística de cidade, física, mas a necessidade de adquirir repertório. E aí, por exemplo, a Carol fala, pra mim é isso, no tapetinho a gente às vezes adquire repertório para lidar com situações da vida. Na meditação, no mindfulness, no momento com a gente adquire repertório para poder se comunicar com as pessoas. E aí, por exemplo, eu coloquei a situação de que o Rafa ele tem uma prática com comandos muito, muito lindos, assim, muito corretos e tudo. E aí, numa das práticas dele, ele falou, né, respeita o comando. E aí, adquirindo esse repertório, que, por exemplo, a gente estava sentado aqui, aí a Carol falou, calma, Diogo, tô esperando o comando. O Enoque estava mexendo com a gente, né? E o Diogo já foi me dando um toque que você não tá indo. Eu falei, estou esperando o comando. Ou seja, a gente vai adquirindo um repertório, sabe, sobre as informações. Então, e aí pra mim vem muito do seu trabalho, que é o trabalho de presença em relação aos momentos, para que aquele momento te gere repertório para lidar com outros momentos. Sim. Por exemplo, nós 3 estávamos ali, mas no momento que eu não ouvi ninguém subindo o ombro para a orelha, não vi ninguém, hoje nós 3. Fechando o cara, a gente dando risada,
A gente ficou dando risada, ao mesmo tempo, pô, chato, não é legal. Ao mesmo tempo também ninguém escondendo a frustração de tipo assim, pô, chato. Queríamos gravar, e viemos para isso, né? Também não é sobre romantizar o processo. Exato. Ai, que lindo, era para ser assim. Não. Mas assim, ok, né? Acho que é uma sobriedade que a consciência traz. Da presença. Que geralmente a gente está inebriado ou pelo caos, ou a gente está inebriado pelas anestesias das drogas mesmo, né? Sim. Ou a gente está inebriado por inúmeras coisas. E a consciência traz essa sobriedade e uma maturidade para lidar com a coisa do jeito que ela é. E olha como é que a comunicação fica linda nessa hora. A Carol pegou, a gente começou, aí o Enoch achou uma solução revolucionária ali para poder gravar o podcast. Aí a Carol falou, olha a comunicação, e aí a sobriedade. Gente, eu acredito que não dá para gravar mais. Ponto. Porque eu tenho um compromisso às 7h30. A gente falou, tá tudo bem. Vamos achar outra solução que dê dentro do tempo. E eu lembrei agora, assim, ouvindo vocês falarem e pensando em tudo que a gente já conversou aqui. Hoje eu estava falando com a aluna Luísa até, inclusive, né, que a gente às vezes se prende a alguns conceitos como meditação. Sim. E aí você falou da terapia e tal, terapia, isso... Terapia ou terapêutico? Terapêutico e tal. E aí eu trouxe isso para ela, que pelo menos para mim é muito assim, a gente não precisa necessariamente meditar e a gente pensa, né, que ficar lá em posição de lótus e tal, né, certinho. Uma coisa estereotipada. Exatamente. E isso aqui acaba que também é um momento meditativo, Sim. de terapia, Sim. né? Se a gente traz cada vez mais essa, né, como já foi falado, essa consciência, essa presença mesmo, a gente consegue pegar, né, uma terapia disso aqui, né? Pode ser uma meditação aqui também, de tudo que, né? Para o momento e para depois também, obviamente, o que está sendo dito aqui vai ser, né? Continuar reverberando e vai trazer talvez outros insights, outras reflexões. Adquirir um repertório para poder lidar com os momentos que isso acontece. Isso então, é muito legal. Então, acho que quebrar um pouco também dessa visão, né? De meditação, ela não tem saco para isso. Né? Como já tem, né, aquela coisa estereotipada. Sim. Não, mas isso não é pra mim. Então o yoga não dou conta, porque, pô, eu não tenho flexibilidade, não dou conta, não tenho flexibilidade pra fazer. Eu falo muito disso, né, de quebrar as desculpas. E a principal desculpa de quem não quer é assim, não, eu sou muito agitado, mas é você mesmo que precisa. Exatamente. Não, e como se a qualidade realmente há uma intenção, né? Muitas pessoas começam a praticar yoga para uma intenção de flexibilização. E aí as pessoas não querem fazer porque elas pegam o nível máximo da intenção e dizem que elas não são, mas nem daqui, né? É o caminho, né? Respeitar o caminho. Exatamente. Você não quer construir esse processo, você não quer então chegar lá, né? Como trabalhando com meditação, as pessoas falam, não, eu não quero ser zen. Primeiro, você não quer ser zen, você quer ser o quê? Você quer ser nervosinho? Isso é ruim pra você. Queira ser zen minimamente, porque vai ser bom pra você. Mas a gente não precisa idealizar nem no yoga, nem na comunicação, né? Não, esse negócio de procurar comunicar melhor, porque você está se comunicando constantemente, criatura, com seu filho, com seu sócio, com qualquer pessoa, tudo é sobre como você comunica, né? Então, por que não querer ter um corpo mais preparado para a vida, querer ter uma mente mais forte, flexível e criativa e ter uma comunicação que possa passar para o mundo esse repertório interno, né? E nem sempre a comunicação é verbal. E nem sempre a comunicação é verbal. Nossa, quantas vezes, né? Você falou sobre o silêncio. Essa história do silêncio é muito legal. E... A gente tá gravando um podcast, né? É isso. Mas eu Vai. A gente tá conversando. Mas eu tá de boa, tá horário, ótimo. então deixa eu conversar. Pra mim tá sendo terapêutico, então eu tô tocando. Eu só tô entendendo porque desde o começo a gente não gravou o podcast aqui. Desse jeito. Que isso, maravilhoso. Eu não vou nem gravar na mesa, inclusive, se a gente voltar. Quer dizer que eu vou gravar aqui. Repertório pra quando uma situação dessa acontece. Não, é a imprevisibilidade. Como as coisas que são diferentes. Exatamente. Gente, isso aqui é a pandemia, né? A pandemia fez as pessoas falarem, é pensar fora da caixa, que é justamente o que o imprevisto faz a gente trabalhar, que é com que você nunca trabalharia. E aí, de repente, trabalhando com o que você nunca trabalharia, você fala, putz, isso tá mais rico do que o que eu faria antes, né? Então é a gente realmente extrair um limão fazer a limonada mesmo do negócio. E nessas horas, eu vou fazer uma comunicação muito clara, muito expressa, de como, por exemplo, uma vivência como a Luz e Amor, que eu estive lá, elas permitem essa potência canalizada em 3 dias. E aí eu escuto, e aí tem muitos amigos que falam assim, cara, eu preciso de um momento. Eu falo, cara, por que não fazer um momento? Eu já fiz alguns retiros, a Carol que foi que me introduziu nos retiros, já fiz alguns, e assim, cara, por que não separar 2, 3 dias?
E aí eu vou pra Chapada esse final de semana, e aí tava conversando com uma amiga, eu falei assim, deixa eu te falar, talvez você esteja cogitando não ir, porque você precisa trabalhar 3, 4 horas a mais na sexta-feira. Só que eu vou te gerar uma reflexão, será que ir não vai te fazer trabalhar por mais 3 ou 4 horas na segunda-feira? E ela respondeu, puta que pariu. Eu falei, é sobre isso, sabe? Às vezes a gente está querendo comunicar no imediatamente de hoje, só que a comunicação às vezes ela é para ser comunicada, intencionada, e às vezes vai voltar depois de muito tempo. E aí nada acontece por acaso, eu estava mentoreando quando vocês chegaram, e eu falei para ele, meu trabalho, ele falou, Diogo, eu não quero melhorar resultado, sabe? Não é sobre resultado. Eu falei, meu trabalho não é sobre resultado, meu trabalho é sobre melhorar a sua qualidade de vida por meio da sua comunicação. Eu quero que sua qualidade de vida aumente porque você vai se comunicar melhor. Aí ele falou, cara, é isso, porque assim, de fato eu tô tendo resultados piores, né, no meu trabalho e tal, mas ao mesmo tempo eu não tô me comunicando no meu dia a dia. Eu falei, aí você quer resolver o problema do teu trabalho? Resolve o problema do dia a dia. Exato. E acho que esse é um trabalho que eu e Rafa fazemos juntos, né? A gente fica chamando internamente, né, Rafa, de caixinha de ferramentas, assim, que a nossa ideia é ficar angariando ferramentas que nós saibamos já trabalhar e tenhamos um domínio para que a gente possa fazer um apanhado de ferramentas e proporcionar isso para as pessoas num final de semana leve, gostoso, sem ninguém ter que ter pré-requisito de nada, mas para a pessoa captar insights diferentes das diversas ferramentas e sair de lá com várias pequenas formas de lidar com os imprevistos e desafios da vida, sem com que esses imprevistos sejam tão pesados, né? Porque eu acho que a vida é pesada para quem lida de forma pesada com as coisas que acontecem. Então nunca é sobre o outro, né? A frase que você postou esses dias no seu Instagram. Tudo e sempre será sobre você. Sobre você. Aí ele citou mais 10 regras e a última é volte para a primeira. Tudo é sobre você. Então, assim, num retiro a gente busca fazer cada pessoa olhar para si, porque na verdade tudo que a gente faz parte da gente. Então, como é que você tá aí dentro? Né? Tudo que você faz com o tempo, como é que tu tá? Que é o que o Murilo Gun fala. E é isso, né? Por trás do jaleco do médico tem a pessoa médica, por trás do comunicador, por trás do professor. Né? A gente vê muito isso, essas personagens andando com roupas e coisas, e por dentro cadê o lado humano, né? Como é que tá seu coração, como é que você tá aí, como De novo, não é sobre romantização. Não, é sobre, pelo contrário, é sobre ter a coragem de olhar para dentro e reformar, restaurar. De lidar com a realidade. Me lembrou outra coisa que eu falo bastante hoje, inclusive eu repeti isso, de assim, eu acredito, e há um bom tempo eu venho propagando isso. No fundo todo mundo sabe. No fundo, assim, todo mundo sabe. Não é nem questão de certo e errado, mas é questão do que é legal, o que é uma boa escolha, o que não é, né? E se tem dúvida, pode pensar um pouquinho mais, né? De repente. Mas no fundo eu acredito que todo mundo sabe. E aí tava falando com a Carol antes, né? Que tem gente que às vezes não quer ir numa experiência dessa porque tem medo. Então, no fundo, ela sabe que ela está precisando de dar uma chacoalhada, ela está precisando, de repente, fazer uma mudança, ou, né, aquele tapa na cara mesmo para a corda. Sim. Só que não quer. Né? Então, assim, no fundo, ela também sabe que ela está só botando para debaixo do tapete. Tem uma frase sobre isso, que é exatamente, ela representa o que você falou, que é assim, eu falo, no fundo, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Às vezes a gente precisa escutar de alguém, mas no fundo a gente sabe o que a gente precisa fazer. E aí nessa do que a gente sabe o que a gente precisa fazer, tem um filme no Netflix bem besta, assim, aspas besta, né? Porque é um cara viciado em celular. Ele tá nas manchetes lá do Netflix. E aí dentro dessa lógica, por exemplo, cara, já experimentou passar 3 dias sem celular? Para alguns talvez seja um grande desafio. Já experimentou passar 3 dias, por exemplo, sem comer carne? Já experimentou passar 3 dias se relacionando com pessoas que você não conhece? Já pensou no repertório que você pode adquirir ao vivenciar tudo isso que você nunca vivenciou? E aí, de novo, não é sobreviver a isso. É sobre vivenciar isso. E aí, para mim, as palavras, os verbos, as palavras, os substantivos, eles não são à toa. Não existe palavra em vão. E aí tem muita gente que fica, Diogo, você é chato com as palavras. Sou, porque as palavras têm um significado. Então, quando você me diz que está sobrevivendo, eu estou escutando que você está sobrevivendo, estou escutando que você está curtindo, vivenciando, aproveitando, desfrutando, saboreando. Olha a diferença disso. Então,
E aí eu faço o registro das palavras usadas por vocês, né? Da vivência, luz e amor. Ou trazer luz para um espaço que está dependendo não legal, não claro, com uma ausência de clareza, e a comunicação para mim é um grande desafio, porque é clarear os pensamentos, tornar comuns os pensamentos, e fazer tudo isso com amor. E aí o que eu tenho mais estudado é, no fundo, tudo é sobre amor. No fundo, a gente precisa de amor. Sim. E aí fazer tudo isso e comunicar isso, e aí eu registro as palavras muito bem escolhidas e selecionadas. Porque são palavras que simbolizam boa parte do nosso trabalho. Sim. É a oportunidade das pessoas adquirirem repertório, na minha percepção. Sim. Cara, e só para, de repente, reforçar o que você falou, foi muito interessante, assim, a vivência, luz e amor, o nome realmente foi meio... surgiu e não teve dúvida, né? Do nada. Foi um pouquinho antes da Carol chegar, mas assim, eu tive a honra de fazer esse convite, na verdade a honra de ter a aceitação da Carol. Eu que agradeço. E acho que nesse último, na que você foi, para mim ficou muito claro, assim, isso foi dito lá, né? Assim, ficou muito claro o propósito, o porquê disso ter surgido, né? Foi uma sinergia muito boa de nós quatro, Carol, o Mário, o Rodolfo também. E pra mim, o que você falou agora, assim, acho que foi tipo assim, é isso, luz e amor, cada um botando um pouco do seu. Então são 3 dias novamente que a gente vai viver, 13, 14, 15 de setembro, que a gente vai estar ali trazendo algumas coisinhas novas. Então, pena que você não vou perder o tempo. Mas é tudo isso que a gente falou aqui. E acho que se resume a isso, a trazer luz e amor, que talvez é uma relembrança, né? Acho que a gente precisa e aí até para quem já foi, de repente, refletir sobre isso, que a Luísa mesmo é uma que fala assim, a gente precisa fazer mesmo outras vezes, né? Porque tem que estar relembrando, como tudo. Se a gente não coloca em prática, a coisa vai entrando no desuso e cai no esquecimento. Então, é legal você repetir, que seja luz e amor, que seja outra, né? Mas é importante você estar o tempo todo buscando, relembrando. É porque o retiro a proposta de retiro, de vivência, é uma proposta que te leva para dentro. E aí é como ir numa igreja domingo e falar, você vai domingo que vem? Não, já fui um domingo. Sim. Né? Não, malhei ontem. Você vai olhar para dentro? Não, já olhei para dentro. 10 anos atrás eu fiz um curso lá que era de autoconhecimento. O autoconhecimento é um lugar para ser visitado e revisitado todos os dias, todos os finais de semana. E todas as propostas que te propiciam olhar para dentro podem, e na minha visão, devem ser recebidas como um presente de você realmente, um processo de autolapidação que não tem a menor chance de não ser proveitoso. Pode ser desconfortável, mas o desconforto faz parte da vida. Se estamos vivos, sabemos que desconforto haverá, mas é muito gratificante quando você começa a colher os frutos desse processo de autolapidação, porque você vai vendo que é tudo sobre você, que Deus não está punindo ninguém, né? Que não é uma injustiça o que acontece, que está tudo perfeito. E aí a frase do Murilo, de novo, o Murilo ganha uma grande inspiração para mim, é fé no flow. O flow tá rolando, acredita, vai, faz teu papelzinho, teu dever de casa e extrai uma lição de todas as coisas. E para mim o mantra atual, inclusive, do momento que eu tô vivendo é tudo passa. Então se tá ruim, tem ensinamento, capta e saiba que vai passar. Você pode estar perdendo uma grande lição. E aí rola a coisa do padrão, né? Pô, de novo. Então você não tá entendendo a lição. E se tá bom, repetição. E se tá bom, aproveita, porque vai passar. E aí, tá ruim, tá bom, vai passar, né? Degusta ou aprende. E acho que a vivência também traz isso tudo, né? São aprendizados que estão ali também. E é interessante, a sutileza das comunicações, a sutileza que o corpo talvez traz, a sutileza que muitas vezes a presença permite. Recentemente encontrei com um amigo que se tornou um aluno, e eu tinha encontrado com ele num jantar, e aí eu encontrei com ele e eu perguntei para uma amiga nossa, falei, cara, ele não tá bem. Ela falou, parece que não, mas eu não consigo te dizer também porque eu não estou muito próximo. Beleza, então passou um tempo e ele me procurou, eu preciso de ajuda, trabalho de mentoria. E aí, dentro desse trabalho, a ideia é, eu falei, preciso olhar para a sua comunicação interna. E aí, junto da terapia que você faz, que é um requisito que eu tenho no estágio de mentoria, a gente olha para a sua comunicação interna, você com você. Acontecendo, ele falou assim, óbvio, mas assim, eu preciso também gerar alguns resultados financeiros, tá tudo beleza. Durante a mentoria. Ele recebeu, ele estava com o Apple Watch e tal, ele recebeu uma mensagem de uma cliente,
Falou, não, eu quero fechar um contrato. Trabalho específico que ele faz. Aí ele pegou, respirou fundo. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, toda vez que eu começo a querer mudar, a sair, me comunicar melhor e tudo, eu recebo alguma providência, alguma informação, alguma comunicação sutil que me diz assim, continua, que é aí mesmo que você tá, que você vai receber. E na hora ele deu uma chorada assim, eu falei, é sério, cara. O sutil ele comunica muito. Só que para isso você precisa ter presença, para isso você precisa lidar com as emoções que estão vindo no teu corpo, com a flexibilidade do teu corpo. Caso contrário, você vai... Ai, cliente, passou. Você perdeu a sutileza desse momento. E aí esse momento que a gente vivenciou agora, do imprevisto, da imprevisibilidade e tal, que vão permitir que tenha repertório para uma situação como essa, você lidar como qualquer outra. Exatamente. Não é, cara, desculpa, mas assim, não é mais uma situação. As situações não são mais uma situação. Qual mais uma? Não é mais uma. O que aconteceu aqui? Sim. E o movimento, né? Isso que eu tô trazendo é o movimento. O movimento gera movimento e a vida é movimento. Parar é padecer. Não existe não movimento. A vida é flow. Então, uma vez que eu paro, as coisas param de acontecer. E uma vez que eu me movimento, as coisas vão acontecendo, né? Teve uma amiga que ela tava falando de trabalho e eu falei pra ela, você não tá socializando com ninguém. Começa a sair um pouco mais, conversar. Eu não tô falando de balada necessariamente, o barzinho. Porque quando você vai estabelecendo contato, você vai para conhecer, as ideias vão vindo. Porque, again, de novo, né? Ele fala muito, para aumentar o output, você tem que aumentar o input. Então, quais são os inputs que você tá trazendo? Então, esse cara sentou na mentoria, um input de energia, sei lá, as coisas vão fluindo. E às vezes não é nem que você não estava permitindo que energeticamente as coisas acontecessem. E é uma portinha, né? No que você abre, jorra coisa. Um monte ruim, mas algumas que você pode pensar. E eu gosto da romantização, porque olha só, se a gente romantizar essas situações, gente, não pôde, não aconteceu, vamos aceitar e tal, porra, não, movimentamos, achando solução, tentamos ter um papo do caralho aqui agora. Pra mim tá maravilhoso, já tem vários insights. E aí aquela me dando repertório pra poder lidar com meus alunos, me dando repertório pra lidar com minhas questões. Porra, desculpa, não foi romantização isso aqui. Não foi. Não. Caímos pra dentro. Exato. Sacou? Caímos pra dentro pra resolver o problema. E coragem e ousadia do movimento, de fazer acontecer, de ver o que tem. Massa demais. Eu já desisti do meu coisa, só pra te avisar. E tá de boa, assim, eu tô... Não, você tem que pensar pra mim. Porque, não, Isso aí vai ter que contar depois. Vamos fechar? Vamos. Fecha aí, Rafa. Começa a fechar. Peraí. Você nem... Vai. Cara, é agradecer mesmo, na verdade, assim, realmente, como já falei da Carol, Diogo, é uma oportunidade realmente fico muito honrado de estar aqui trocando essa ideia, né? Tudo que foi falado, na verdade, é isso, estou aqui aproveitando mesmo essa oportunidade, né? De estar trocando, de estar conhecendo, de estar aumentando meu repertório, né? E com certeza, cada detalhezinho que vocês falaram, cada aprendizado, ensinamento que vocês trazem aqui vai sendo absorvido com certeza da melhor maneira. E às vezes é aquilo. Às vezes não consigo entender agora, ou sentir talvez tão na prática agora, mas lá na frente, caramba, aquela situação ou aquilo que foi falado. Então, enfim, saia mais, se relacione mais, né? Se coloque mais em movimento. E... Você faz pouco isso, né, Rafa? Ele quase não bota as pessoas para se movimentar. Cara, não é isso, você falou tudo, movimento é vida, né? Movimento é vida. Então, às vezes a gente precisa só isso, né? Como já dizia também, um passo à frente você não está mais no mesmo lugar. Exato. E talvez para fechar isso, movimente-se, porque às vezes até o movimento real mesmo, né? O movimento dito ali no sentido mesmo da palavra de se movimentar, já vai trazer, às vezes você está ali preso uma coisa, a gente, de repente, estaria sentado ali, não, vai, não sei o que, não, levantou, pensou e tal, só de realmente você literalmente movimentar, alguma ideia já vem, ou de repente você, achei outro cabo aqui, tal, né? Então,
às vezes tá precisando de um movimento pra acomodar, né? Quem nunca deu aquela mexidinha na vasilha que não tá cabendo a comida? Você acomodou, coube. Agora deu, né? Então, é isso, assim, acho que se tem, né, uma mensagem para deixar, assim, movimente-se e tudo acontece. Eu queria agradecer também pela oportunidade de lembrar de alguma coisa que eu gosto muito, que é ampliar a visão, né? O ponto de vista é a vista de apenas um ponto. Então essa situação que aconteceu poderia ser vista de 1000 formas por 1000 pessoas diferentes. E nós juntos criamos uma visão completamente diferente e algo surgiu disso. E isso me relembra, assim, de todos os dias ressignificar as coisas que estão acontecendo e olhar para o que eu considero negativo e ver se eu não estou colocando a lente do negativo. E o que eu posso trazer uma lente diferente para que eu extraia algo de positivo de todas as situações que me acontecem, porque eu tenho realmente uma certeza de que tudo vem para a gente evoluir, para a gente extrair uma lição. Então acho que hoje o que a gente fez foi muito isso e como foi produtivo. Então fica para mim eu saio daqui assim com isso muito forte. Ressignifique que é sempre possível olhar as coisas de uma outra forma e tornar a vida mais leve, mais fluida e mais criativa, assim. Fantástico. Para mim é comunique, e aí comunique dentro de um espaço seguro, com pessoas seguras, e isso me dá uma sensação de paz assim no coração, de eu ter pessoas que eu posso, em um momento como esse que aconteceu, de imprevisibilidade, eu não me senti acuado, eu me senti confortável para poder dizer, não aconteceu, e aí tem um cara que faz tudo acontecer, que é o Enoch, e daí a gente virar e falar, cara, é isso. E ao mesmo tempo perceber que eu tenho pessoas que eu posso ter esse espaço de intimidade, mas acima de tudo de intimidade, acima de tudo de conforto, mas na perspectiva de segurança, sabe? De espaço seguro para poder me comunicar de um jeito seguro, para poder trocar ideia, sabendo que vão vir ideias, sabendo que vai me adquirir repertório, sabendo que eu posso ter vivências e experiências com repertório. Então fica a reflexão para todo mundo que está desse lado. E no final das contas é aquilo, né? Como está a sua vida, como está a sua comunicação, como estão os seus movimentos e como está a tua mente. Pode ser o nome podcast improvisado? A antessala da parada. No final dos contos vai virar um podcast.